Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Somos um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Estamos há 13 anos no ar aqui na Rádio UNAMA e o nosso interesse, claro, é falar de temas internacionais e como isso também reverbera aqui na região amazônica. Nós somos uma equipe de quase 60 membros acadêmicos de Relações Internacionais e internacionalistas que levamos para você todo esse conteúdo de qualidade. Cada programa, cada sábado tem um tema diferenciado e cada tema exige de nós uma pesquisa muito grande e temos uma conversa de qualidade também no nosso programa. E a gente fica feliz porque de alguma forma você também participa com a gente. Nós estamos aqui na 105.5, talvez você esteja nos acompanhando pelo Deezer, pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast e você pode também nos acompanhar no Spotify, como também pode nos acompanhar aqui no @pglobalizando no Instagram. Estamos ao vivo. O João está transmitindo para você. Sou o professor Mário Tito Almeida e bora começar o programa. Quero começar apresentando logo nossa equipe de locutores, a começar com a acadêmica do 5º semestre, Laura Coelho. Bom dia, Laura. Bom dia, professor. Bom dia a todos aqui presentes. Eu queria mandar um abraço ao nosso seguidor do Threads, o Ítalo Maia. Muito bem. E quem está com a gente também, acadêmica do 7º semestre, Nina Fernandes. Bom dia, Nina. Bom dia, professores. Bom dia, caro ouvinte. É um prazer estar aqui debatendo esse tema tão importante, particularmente para mim. Muito bem. E quem completa nosso time de locutoras é a Soraya. Soraya, ela é do 3º semestre de Relações Internacionais. Bom dia, Soraya Pinheiro. Bom dia, professor. Bom dia, você, ouvinte do programa Globalizando. Quero aproveitar também para mandar um abraço para a Cibele Costa, lá do Instagram. Muito bem, o programa de hoje tem um tema super especial, a gente está muito feliz de poder fazer esse tema. Aliás, uma temática importante em relações internacionais, vamos falar de relações paradiplomáticas entre Guiana Francesa e o estado do Pará. É importante porque falaremos de paradiplomacia e para você vai entender o que é paradiplomacia. Vamos falar de Guiana Francesa, vamos falar do estado do Pará. Nosso convidado, um maior orgulho de recebê-lo aqui no estúdio da Rádio UNAMA, o professor Christian Haridas. Ele é professor de Ciências da Educação e Línguas e Culturas Regionais da Universidade de Guiana. É também pesquisador do Laboratório Migração, Interculturalidade e Educação na Amazônia e atualmente coordena a representação permanente da coletividade territorial da Guiana Francesa em Belém. Professor, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia a todo mundo. Eu sou ravi. Encantado de estar aqui. Obrigado pela convite. Eu quero também dizer que está com a gente o Hugo. O Hugo vai traduzir um pouco aquilo que o professor vai conversar com a gente, professor Christian. Então, seja muito bem-vindo. Aliás, professor, falar de relação entre Brasil, França, Pará e Guiana Francesa é muito enriquecedor, né? Si, la relation aujourd'hui, elle est très importante, puisque la Guyane a une particularité qui est aujourd'hui, elle est amazonienne par sa situation géographique et aussi européenne par le statut et française aussi. Donc voilà ce qui rend assez intéressant. É uma relação muito importante, porque a Guiana ela é um território amazônico pela geografia, mas ela também é, devido à lei, legalmente, um território europeu. Então, essa relação é de primeira importância. Muito bem, vai ser muito legal conversar com o professor Christian e também com o Hugo, que está traduzindo para a gente aqui no programa Globalizando. É inédito isso, viu? Programa Globalizando com tradução simultânea. Vamos de música no programa? A gente vai ter essa conversa com o professor Christian e também vamos viajar pelo mundo da música. Laura Coelho, como é que vai ser? Então, professor, a playlist de hoje ela conta com músicas de cidades ou regiões que mais desenvolvem as relações paradiplomáticas no mundo. E o Pará e a Guiana intensificam a cooperação com o objetivo de desenvolver o turismo na Amazônia por meio do aprofundamento das relações diplomáticas e da promoção de parcerias públicas-privadas que favoreçam a integração regional. E para representar a Guiana Francesa, ouviremos a música Ça fait rêver les yeux, da companhia da banda Le Compagnie Creole. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming.
todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nós já começamos nossa viagem musical com tudo, né, Laura? Exatamente, professora. Acabamos de ouvir Saferhili Azul Azul, da banda La Compagnie Creole. E assim, a Guiana Francesa ela representa um caso singular na paradiplomacia, pois atua em dinâmicas europeias e sul-americanas, favorecendo a cooperação transfronteiriça e a integração regional. Globalizando. Fique por dentro. Aproveitando que estamos falando da Guiana Francesa, é interessante que você ouvinte saiba que ela é localizada na América do Sul. Além disso, a Guiana Francesa é um departamento ultramarino da França e integra a União Europeia. Ela é regida pelas leis e constituições francesas e sua economia é impulsionada pelo Centro Espacial de Kourou, sendo ponto estratégico para a Agência Espacial Europeia. O sistema político é uma democracia representativa semipresencial unitária. A governança combina a autoridade central de Paris com a administração local, formando um quadro administrativo integrado. Esse modelo garante a integração política e econômica ao bloco europeu, mesmo em território sul-americano. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O programa de hoje está falando sobre relações paradiplomáticas entre Guiana Francesa e o Pará, e quem está com a gente aqui nos estúdios é o professor Christian Haridas, inclusive está conversando com a gente sobre essa importante temática. Tem uma pergunta do Marcos Lima aqui no Instagram, obrigado Marcos. Como é que a condição da Guiana Francesa como território ultramarino da França influencia suas relações políticas e econômicas na Panamazônia? Alors, cela crée plusieurs contraintes sur le plan, parce que le fait d'être en Guyane, en Amazonie, et en même temps d'avoir un statut français et européen, ça crée plusieurs contraintes. C'est-à-dire que ça peut être une plus-value aussi, mais cette proximité avec l'Amazonie, il est entendu que ça va bien sûr absorber la Guyane en termes de culture et de mentalité. Então, essa situação cria algumas restrições, claramente, né? Que tem devido a essa situação, tá gerando algumas restrições, mas se a gente for ver essa proximidade, o que cria restrições são as barreiras que tem. O que tem muito valor agregado a se inserir nesse contexto amazônico. Nós falamos de culturas próximas. A sua proximidade cultural ajuda também no seu trabalho aqui em Belém? Oui, c'est une culture qui est pratiquement similaire, on va dire. Même si, je vous dis encore une fois, on est français, mais on est rattrapé par l'environnement qui crée justement cette possibilité de pouvoir communiquer et échanger plus facilement. Aujourd'hui... Que tem uma cultura muito similar, claramente. Somos franceses também, mas a gente evolui num contexto a nossa identidade amazônica e isso facilita drasticamente a comunicação. E a educação? Como é que se vê a educação nesse processo de aproximação? Alors, c'est vrai que c'est une éducation française, on va dire. Française ou brésilienne. Voilà. Et oui, c'est la question de l'éducation. Comment est-ce que tu vois la question de l'éducation dans cette oui. Alors, justement, c'est-à-dire qu'il y a des similitudes. Pour ma part, j'ai ma fille qui est ici. On sent bien qu'il y a des similitudes, parce que c'est du concret, entre l'éducation française et l'éducation brésilienne et tout. Então, tem uma similaridade. A minha filha está na escola aqui no Brasil e eu vejo muita similaridade entre a educação francesa e a educação brasileira. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, on sent bien que le fait d'être amazonien et tout, il y a une adaptabilité au territoire qui rend justement cette culture au niveau de l'éducation un petit peu plus accessible à tous. E tem uma adaptabilidade que faz com que, nesse contexto amazônico, tem essa capacidade de fazer com que essa educação ela seja acessível para todos. Muito bem, o professor Christian Haridas aqui no nosso programa Globalizando. O Hugo também está traduzindo para você acompanhar essa conversa de qualidade. Nós começamos viajando, inclusive, para a Guiana. E agora nós vamos para onde, hein, Soraya? Isso mesmo, professor. A nossa playlist hoje já passou pela Guiana Francesa e agora já vamos para a Espanha, onde a paradiplomacia de Madrid caracteriza-se por uma forte orientação econômica, uma vez que a região abriga a capital política e financeira do país, favorecendo a atuação de instituições voltadas à internacionalização empresarial. E para representar a Espanha, ouviremos Bailando do cantor Enrique Iglesias.
Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem musical hoje está totalmente especial. Estamos falando de paradiplomacia entre Guiana Francesa e Pará. E nós viajamos pelo mundo da música agora para onde, hein, Soraya? Nós acabamos de voltar da Espanha ouvindo Bailando do cantor Enrique Iglesias. E a capital da Espanha mantém escritórios e redes de cooperação com outras cidades globais, reforçando sua posição como importante centro europeu de negócios. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando hoje sobre paradiplomacia entre Guiana Francesa e Estado do Pará. Estamos conversando com o professor Christian Áridas e, além de tudo, ele coordena a representação permanente da coletividade territorial da Guiana Francesa. Nós estamos muito felizes de estar recebendo e conversando um tema muito importante. E eu queria perguntar ao professor Christian, o Rafael Barros lhe pergunta o seguinte: quais são as principais particularidades institucionais da Guiana Francesa e como elas afetam a sua atuação regional? Alors, la Guyane est une collectivité territoriale française intégrée dans la République, soumise au droit français, oui. D'accord, et européen. Elle est aussi la plus grande des régions ultra-périphériques. D'accord, cette situation lui donne un cadre juridique plus rigide que les États brésiliens. Oui. D'accord. Et aussi, ça permet de lever des leviers importants en termes de programmes, de coopération interreg, en termes de financement aussi. D'accord. Então, a Guiana Francesa, ela é uma coletividade territorial francesa integrada à República. Ela é submetida ao direito francês e europeu e ela é também a maior, na verdade, região ultraperiférica da União Europeia. Com essa situação vem um quadro jurídico mais rígido que um Estado da Federação, né? Mas, ao mesmo tempo, isso dá acesso a ela a alavancas, inclusive financiamentos europeus. La Guyane a aujourd'hui les moyens d'agir comme un territoire stratège, puisque le fait qu'elle soit en Amazonie, mais aussi elle est à la périphérie de l'Europe, donc ça peut être un laboratoire super intéressant pour justement travailler. Et alors aujourd'hui là, on parle de paradiplomatie qui donne cette possibilité au territoire de travailler et d'être vraiment dans le concret. E porque a Guiana Francesa, ela pode ser um território estratégico enquanto território europeu, ao mesmo tempo localizado na América Latina. E agora ela tem as ferramentas como a paradiplomacia que a gente estava mencionando agora, ela tem ferramentas para implementar essa estratégia. Desculpe. Et le président de la collectivité territoriale de Guyane a bien voulu monter cette représentation permanente ici, à Belém, depuis 1 an et demi. L'idée, c'est vraiment de montrer que la paradiplomatie a son rôle en termes que ça soit concret. Et donc, Gabriel Serville, avec sa majorité, a bien voulu qu'il y ait cette représentation physiquement ici. O presidente da coletividade territorial, o Gabriel Serville, ele foi uma vontade dele de abrir essa representação para que tenha a materialização dessa diplomacia territorial. Então, isso vem de uma vontade política forte do Gabriel Serville, o presidente da coletividade territorial da Guiana e da sua maioridade. Muito interessante o que o Hugo Klockner está falando, ele está traduzindo o que o professor Christian está falando, porque de fato isso a gente está tocando com as mãos o que é paradiplomacia. São representatividades, permanência de uma relação que é estrutural. Muito bom, e você acompanha aqui no programa Globalizando, Laura Coelho, terceira etapa da viagem musical. Exatamente, agora a gente vai para o Canadá, o meu queridinho, onde a cidade de Montreal possui um escritório de relações internacionais que tem como objetivo estabelecer e fortalecer relações com governos e instituições internacionais, além de promover a cidade no cenário global. E para representar o Canadá, ouviremos Avril Lavigne com Sharky Boy. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível.
Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem pelo mundo da música, nós fomos para o Canadá, Laura Coelho. Acabamos de ouvir Avril Lavigne com Skater Boy. E Montreal estabelece acordos com outras cidades, promovendo assim a cooperação internacional direta, o que também é facilitado pela alta diversidade de sua população. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Christian, que está falando sobre paradiplomacia entre o estado do Pará e a Guiana Francesa. A tradução hoje é do Hugo Klockner, está com a gente aqui. E tem uma pergunta que o nosso ouvinte vai fazer, vamos acompanhar. Bom dia, ouvintes do Globalizando. Me chamo Arthur Ripardo, sou da equipe de entrevistas. Estou com a caloura Nina para a pergunta com o entrevistado. Bom dia, Arthur. Bom dia, equipe do Globalizando. Obrigada pela oportunidade. E a minha dúvida é, considerando os impactos preocupantes urbanos e ambientais observados na COP30, como os acordos entre o Pará e a Guiana Francesa podem influenciar a economia local sem ampliar problemas sociais e ambientais? Muito obrigado. Travailler la coopération sans aggraver les problèmes environnementaux et sociaux. Alors, la COP30, pour nous, c'était une opportunité en tant que Guyanais. Donc, on est... alors, c'est vrai qu'en temps normal, ce sont les États qui sont à truc. Cette fois-ci, on a pris... la Guyane a voulu, à travers le président, que la Guyane soit fortement représentée. Parce que les problèmes qui se passent en Amérique, dans l'Amazonie, nous concernent, nous impactent aussi. Donc, la Guyane se devait d'être là. Donc, on a été très, très bien représenté en zone bleue, en zone verte et aussi dans les zones de free zone. Et je laisse. Então, a COP30 tradicionalmente é um encontro entre estados centrais. Só que foi a vontade do presidente da Guiana Francesa de estar presente, porque quem está sendo impactado em primeiro lugar somos nós na Amazônia. E por isso que a gente fez questão de ter uma grande delegação e uma forte presença na Zona Azul, na Zona Verde, né, e também nos outros lugares como a Free Zone. Et là, pour nous, la COP30, c'était une opportunité, non seulement d'être visible, mais aussi de se sentir complètement concerné par l'Amazonie, par ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai qu'on était très, très tourné vers l'Europe et tout, hein, c'est un peu normal, mais aujourd'hui, il y a cette volonté, le Guyanais a cette volonté-là de pouvoir d'être dans son territoire, imprégné en Amazonie. A COP30 ela foi uma oportunidade para ganhar visibilidade, claramente, mas também para se envolver e se implicar mais, porque até agora a Guiana Francesa foi muito voltada para a metrópole. E agora essa COP30 foi a oportunidade de voltar o foco para a Amazônia mesmo. Et grâce à cette COP, on va travailler sur 3 piliers essentiels, qui sont l'écologie, c'est normal, hein, l'écologie, le social et aussi l'économie. Donc, à partir de cette COP-là, on a commencé à avoir des liens qui se créent et puis surtout qui vont permettre justement aux Guyanais de pouvoir travailler sur ces axes-là. Como essa COP30, a gente começa a trabalhar com 3 eixos, 3 pilares principais. A ecologia, né? Claramente, o social e a economia. E a partir desses 3 pilares, a gente quer, o povo da Guiana quer se desenvolver dentro da Amazônia. É importante a gente saber como é que o senhor se sente tendo maior representatividade da Guiana Francesa nessas discussões ambientais aqui na Amazônia. Comment est-ce que vous pensez quand vous voyez le fait d'avoir que la Guyane ait cette plus grande représentativité dans les discussions environnementales ici? Oui. Ben, écoutez, c'est normal parce que les choses se faisaient un petit peu sans nous. Il y a cette recherche identitaire qui est importante, qui commence à prendre en Guyane, cette recherche identitaire où maintenant le Guyanais a besoin d'être acteur de son territoire. Et de par sa présence, là, on n'a pas envie, en tout cas, que l'on décide de l'Europe et tout, mais qu'on décide de l'Amazonie. E mieux que qui d'autre que ceux qui sont amazoniens peuvent parler de l'Amazonie. Porque até agora a gente não fazia parte da conversa, então isso foi muito importante, a gente participar da conversa e a gente, porque tem essa busca pela identidade, o que é ser o que é a Guiana Francesa, então isso é muito importante que a gente faça parte, que as decisões não estejam tomadas apenas em Paris, na Europa, porque quem melhor do que nós, amazônidas, para
tomar decisões e achar soluções para a Amazônia. Muito bem, o professor Christian Haridas está com a gente. Olha só, a tradução do Hugo Clocknet está aqui com a gente também, para você ficar por dentro do que nós estamos conversando. Quarta etapa da viagem musical, última etapa desse bloco, está passando muito rápido. Para onde nós vamos agora, Nina Fernandes? Professor, nós vamos passar pelos Estados Unidos agora, onde a playlist já passou pela Guiana Francesa, pela Espanha e pelo Canadá. Nós vamos pousar especificamente em Nova York, onde o Gabinete do Prefeito para Relações Internacionais coordena as relações com governos estrangeiros, atuando como ponte entre o nível local e o sistema internacional. Para representar os Estados Unidos, ouviremos agora a banda Black Eyed Peas com a música Let's Get It Started. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Que viagem musical maravilhosa, vamos para os Estados Unidos, Nina Fernandes. Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir a banda Black Eyed Peas com a música Let's Get It Started, representando os Estados Unidos. É importante destacar que a cidade de Nova York ela não apenas abriga mais de 100 consulados em seu território, como também cedia a Organização das Nações Unidas, o que facilita as negociações diretas com países e organizações internacionais. É isso mesmo, estamos terminando o primeiro bloco. Eu queria saber da Laura, para onde nós vamos viajar no mundo da música? Então, professor, no próximo bloco, nosso aviãozinho da playlist, ele vai passar pelo México, China, Argentina e é claro que a gente vai voltar para nossa casa, para o Brasil. É isso mesmo, e você está no programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, sou internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos após o nosso apoio cultural. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, sou internacional da Amazônia. Este é um programa do curso de Relações Internacionais. O programa Globalizando está há 13 anos no ar aqui na Rádio Nama. Faça a conta aí, se cada ano tem 50 mais ou menos sábados e nós estamos há 13 anos, já fizemos 650 programas Globalizando ao longo desses 13 anos. Mas hoje é um dia especial porque nós estamos recebendo o professor Christian Haridas. Ele, na verdade, é professor de Ciências da Educação em Línguas e Culturas Regionais na Universidade da Guiana, é também pesquisador do Laboratório Migração, Interculturalidade e Educação na Amazônia e coordena a representação permanente da coletividade territorial da Guiana Francesa em Belém, e é por isso que nós estamos conversando sobre relações paradiplomáticas entre Guiana Francesa e o Estado do Pará. Antes de continuar conversando com o professor Christian, nós vamos retomar nossa viagem musical. No primeiro bloco, nós viajamos pela própria Guiana Francesa, passamos pela Espanha, voamos para o Canadá e descemos nos Estados Unidos. E agora, Soraya Pinheiro? Bom, a playlist de hoje conta com músicas de cidades ou regiões que mais desenvolvem relações paradiplomáticas no mundo. E agora vamos para o México, onde a paradiplomacia permite que governos locais atuem além das fronteiras nacionais, buscando parcerias e soluções para os desafios que enfrentam cotidianamente. E para representar o México, ouviremos a música Ahora Te Puedes Marchar, do cantor Luís Miguel. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa. Olha, quem tá perdendo os bastidores tá perdendo muito, viu? Você acompanha no Instagram, o João tá transmitindo aqui a nossa live. Nós estamos conversando aqui com o professor Christian, também com o Hugo. A gente tá uma conversa maravilhosa, não perca lá no Instagram, tá? Olha só, nós viajamos pelo mundo da música, fomos para o México, não é isso? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Ahora Te Puedes Marchar, do cantor Luís Miguel. E mesmo diante das limitações legais enfrentadas pelo México, a atuação da paradiplomacia amplia a inserção internacional do país de forma descentralizada. Globalizando. Fique por dentro. A paradiplomacia do Pará se fortalece com parcerias diretas, destacando a relação com a Guiana Francesa e interesses em comuns com a Amazônia. A cooperação envolve o intercâmbio tecnológico no setor espacial, a cooperação no desenvolvimento de energias renováveis, além de turismo e educação, sendo estratégica para o desenvolvimento regional. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
Com o professor Christian Haridas aqui no programa Globalizando. É interessante que nós estamos conversando sobre paradiplomacia entre Guiana Francesa e também o estado do Pará. E eu faço notar que, de fato, nós, amazônidas, precisamos conhecer mais a nossa Panamazônia. Conhecer mais, falar um pouco mais disso, da importância que é ter a Guiana Francesa aqui na Amazônia, a França conosco, para entendermos um pouco essa perspectiva intercultural que estamos vivendo. Queria apresentar ao professor Christian a pergunta do Gabriel Nunes no Twitter. Como a relação diplomática entre Brasil e França impacta essas nossas iniciativas regionais entre Pará e Guiana Francesa? Alors, il est clair qu'aujourd'hui, la paradiplomatie a toute sa place. Parce que ça permet de lever d'avoir des leviers intéressants, notamment par rapport aux universités. Oui. Tout à l'heure, on parlait est-ce qu'il y a ce cours-là, etc. Aujourd'hui, la paradiplomatie doit pouvoir combler ce manque des deux pays. A paradiplomacia tem muito espaço. Ela pode ser uma ferramenta muito poderosa de alavanca. A gente estava falando, por exemplo, de formação com as universidades. Tem muito potencial nessa cooperação para ir complementar as lacunas que possa ter em bons territórios. Alors, juste pour vous dire, depuis qu'on est ici, en 1 an et demi, on a eu 50 rencontres. On a signé 6 conventions avec des universités. On a monté des projets justement qui sont, on va dire, du terrain, qui sont adaptés à la situation. Et surtout, ce qui est important aujourd'hui, c'est que de montrer que cette paradiplomatie, elle a vraiment eu un impact, en tout cas, au niveau de la Guyane e aussi au niveau do Pará, on commence a voir. Desde que a gente começou a atuar aqui, 1 ano e meio atrás, a gente já fez 50 encontros bilaterais, a gente assinou 6 parcerias de convenções e a gente tem muitos outros projetos que a gente vem construindo no campo mesmo. Isso para mostrar que tem impacto e isso está se concretizando no campo mesmo. Importante, professor, é essa aproximação, né? A conversa. Conversando vai se criar novos projetos sempre, né? Oui. Oui, alors, non, mais je vous dis, au niveau des deux universités, je prends ne serait-ce que l'exemple des universités. Tout à l'heure, vous avez demandé, est-ce qu'il y avait un cours de coopération en Guyane? Donc, nous n'en avons pas. Il est possible, grâce à une convention, justement, de faire en sorte qu'il y ait ce cours-là qui soit proposé, et tout de suite, ça donne une dimension internationale, ce qui va permettre à des élèves de pouvoir mieux se réaliser, parce qu'ils auront cette bivalence. A gente estava falando de universidade, né? Concretamente, você mencionou e você me perguntou se tinha um curso de relações internacionais. Não tem. É muito possível, via uma convenção, abrir essa possibilidade para os estudantes da Guiana Francesa. E aí vai abrir muitas oportunidades para eles. Muito bem, é isso que a gente está conversando aqui. A gente está muito feliz de estar recebendo o professor Christian e o Hugo também, justamente nessa conversa importante que pode gerar novas parcerias. Vamos agora para mais um quadro do programa Globalizando. Globalizando nas ruas. Olha, o Globalizando não para, nós temos informações de qualidade, a gente sempre tem informações de qualidade e por isso tem mais justamente participação. Temos sempre o nosso produtor Apostos para falar das coisas dentro do nosso programa. Gabriel Reis, bom dia. Bom dia, professor Tito, bom dia o pessoal do estúdio, bom dia ouvintes do Globalizando. Hoje, nessa manhã linda, estou aqui no Museu de Arte Moderna e Contemporânea do Espaço Cultural da Casa das 11 Janelas. E para falar um pouco sobre isso, estou aqui com a Yara, que faz parte da equipe do museu. Bom dia, é um prazer. Olá, bom dia a todos, é um prazer todo meu. Então, Yara, eu queria que você contasse um pouco da história desse museu aqui em Belém. Então, a Casa das 11 Janelas, antes dela ser um museu de arte moderna e contemporânea, ela era uma casa de um senhor de engenho de açúcar, isso quase 300 anos atrás, e depois disso ela virou um hospital real militar, que na época não tinha aqui na cidade, e durante muito tempo ficou como hospital e depois passou para o Exército. E durante o período que foi do Exército, período da ditadura militar, algumas pessoas aqui ficaram presas também, e na década de 90 essa casa ela foi desativada.
né? E em 2000, quando surgiu o Complexo Feliz Lusitânia, a casa ela virou um museu de arte moderna e contemporânea. Hoje a gente tem um acervo com mais de 6.000 itens, né, entre esculturas, quadros, enfim. E também nós temos aqui exposições externas, né? Hoje a gente está com uma exposição que é a Amazônia Imersiva, uma exposição muito bonita que nós temos no andar de cima, que ocupa 3 salas, e estamos em montagem com uma exposição aqui no andar de baixo, na Sala Ruimeira, que faz parte justamente do acervo da casa, além de que tem um restaurante e também temos um jardim que as pessoas podem visitar. Excelente. Eu também queria perguntar para você qual a importância da valorização da arte em Belém. Olha, eu acho importante porque isso traz para a gente artistas, não só nacionais, como também a gente os artistas locais, né? Aqui, por exemplo, a Amazônia Imersiva, ela tem muitos artistas locais, então as pessoas não conhecem. E é legal porque também a gente está com uma exposição que ela é gratuita, então todo o público pode vir, não só pessoas que têm condições, como outras pessoas que também moram na periferia. A gente tem um público muito diverso. Então todo mundo pode vir, frequentar, curtir. Eu acho importante por isso. Perfeito, Yara. Muito interessante saber sobre esse espaço que tem uma importância para nossa cidade e cultura. Bom, essa foi a externa de hoje com a Yara, que trabalha aqui no Museu de Arte Moderna e Contemporânea na Casa das 11 Janelas. Meus agradecimentos, foi um prazer, viu? O prazer é todo meu. Obrigada. Excelente. Agora é o estúdio. É com você, Mário Tito. Muito obrigado, Gabriel Reis, pela sua participação aqui no programa Globalizando de hoje. Vamos para mais um quadro do Globalizando. É música no programa. A gente tem viagem musical, já rodou pela Guiana Francesa, pela Espanha, pelo Canadá, pelos Estados Unidos e pelo México. Nina Fernandes, para onde nós vamos agora? Agora o nosso aviãozinho, professor, da playlist vai pousar na China, onde a paradiplomacia ela se manifesta por meio da atuação internacional de governos locais, que buscam fortalecer laços econômicos e tecnológicos com outras regiões do mundo. E para representar a China, ouviremos agora a música Little Apple, da dupla chinesa Chopix Brothers. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa. Nós fomos para onde? Para onde que nós viajamos agora? Em Soraya? Não, Nina. A gente acabou de passar pela China ouvindo Little Apple da dupla Chopstick Brothers, onde a prática da paradiplomacia contribui para ampliar a influência global do país de maneira alinhada às estratégias nacionais. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com o professor Christian Haridas. Ele, na verdade, é da Guiana Francesa, faz essa relação paradiplomática com o nosso estado. Ele está sendo ajudado, traduzido pelo Hugo Cloquenet, que está com a gente também. E o Eduardo Oliveira está dizendo que programaço isso lá no Instagram. Você que nos acompanha no Instagram, grande abraço. E se você está aqui na rádio, pode nos acompanhar nos bastidores. Tem pergunta do internacionalista agora. Vamos lá, o Ardel Monteiro. Bom dia a todos os ouvintes do Globalizando e a todo mundo que está no estúdio. Eu me chamo Giovana Lima, eu sou internacionalista formada pela UNAMA e a minha pergunta hoje é: considerando que a Guiana Francesa é um território ultramarino da França, até que ponto essa condição pode limitar ou potencializar a cooperação paradiplomática com o Estado do Pará em temas centrais como a proteção da Amazônia e a agenda ambiental no geral? Oui, donc non, mais il est évident qu'aujourd'hui, le fait que la Guyane ait ce statut-là, ça doit être un levier intéressant pour l'ensemble de l'Amazonie et voire par ricochet l'Europe. Là, il y a des programmes qui sont super intéressants au niveau du programme de coopération Interreg qui permettent justement de pouvoir lever des fonds européens à travers des échanges qui peuvent aider justement pour la construction des projets qui seraient intéressants entre la Guyane et le Pará. Essa situação da Guiana Francesa, ela tem que ser uma alavanca, uma oportunidade para toda a região da Amazônia. E, de fato, tem programas. Por exemplo, o Programa de Cooperação Interregional da Amazônia, que dá acesso a financiamentos europeus que vêm em apoio de projetos de cooperação entre a Guiana Francesa e os países da região. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, à travers cette volonté de pouvoir se rapprocher,
Trop longtemps, on a été isolé parce que la Guyane a le même isolement que le Pará par rapport à Brasilia. Donc non, il faut pouvoir se rapprocher, profiter de ces statuts-là de façon à pouvoir apporter une certaine complémentarité et puis justement essayer de voir comment l'Amazonie va faire, comment dirais-je, céder, ça va s'émanciper et être beaucoup plus forte. É muito importante que haja essa aproximação, porque o que a Guiana está vivendo com a França tem uma situação semelhante com a situação do Pará com o Brasil, o sudeste do Brasil. Então, é muito importante que tenha o bom aproveitamento dessas ferramentas, como o programa que foi mencionado, para a gente se aproximar e começar a se organizar. Muito bem, olha, o professor Christian Harry está com a gente, o Clotinet está traduzindo e você está acompanhando. É muito bom saber que você pode perceber que há sim projetos, e boa vontade e decisão política para poder fazer essa paradiplomacia acontecer. Nosso programa continua, 7ª etapa da viagem musical. Vamos para onde, Soraya? Bom, a nossa playlist de hoje já passou pela Guiana Francesa, Espanha, Canadá, Estados Unidos, México e China. E agora vamos para a Argentina, onde a paradiplomacia em Buenos Aires refere-se à atuação internacional da autonomia da cidade, de suas instituições, complementando a diplomacia nacional por meio da Subsecretaria de Relações Internacionais. E para representar a Argentina, ouviremos a música Prófugos da banda Soda Stereo. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical, fomos para a Argentina. Que música maravilhosa, Soraya. Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Prófugos da banda Soda Stereo. A capital argentina entrega redes como C40 Cities e promove cooperação em mobilidade sustentável, inovação urbana e atração de investimentos, fortalecendo a inserção global dos governos locais. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Que bom saber que nós vamos falar do Site Internacional da Amazônia. O Site Internacional da Amazônia é um projeto de extensão também do curso de Relações Internacionais da nossa universidade. Faz também 13 anos neste ano e a gente está super feliz de estar recebendo aqui nos estúdios da Rádio Nama a Sofia Dias. Sofia, você vai falar do Site Internacional da Amazônia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professor. Bom dia, professor Christian, bom dia, Hugo, todos presentes no estúdio e um bom dia especial para você, nosso ouvinte que está nos acompanhando nessa manhã de sábado. Muito bem, nós estamos falando do Site Internacional da Amazônia, produção dos alunos. Quero saber o que é que tem de produção, Sofia. Bom, o Internacional da Amazônia continua cumprindo a sua missão, que é levar até você análises acessíveis, atuais e provocativas sobre os grandes temas do cenário internacional e das relações internacionais. Olha só o que vem por aí nessa semana, já anota tudo na agenda para ficar por dentro. Na segunda-feira, dia 30 de março, publicamos o artigo Os Custos das Bases Militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, assinado por Clara Falcão, do 3º semestre. Na quarta-feira, 1º de abril, é a vez de Esportes e Relações Internacionais, a Fórmula 1 como ferramenta diplomática no contexto geopolítico, produzido por Maria Feitosa e Maria Luísa Garcia. E fechando a semana, na sexta-feira, dia 3 de abril, trazemos Religiões no Mundo, Entre Guerra e Paz, assinado também pela querida Clara Falcão, do 3º semestre. Muito bem, e muita produção, eu estou olhando aqui no site, Sofia, tem muita outra coisa além do que artigos. Você, inclusive, coordena uma equipe que é só de coisas de cultura e arte, né? Com certeza, professor. Modéstia à parte, acho que é uma das melhores equipes do site, onde a gente consegue relacionar perfeitamente cultura e teorias de relações internacionais. Legal. E tem também o Duma Informado, que é aquela notícia todo dia, todo mundo tem um resumo do que aconteceu no mundo, né? É sensacional, professor. Notícias de última hora, selecionadas especialmente pela nossa equipe, para te deixar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo. Muito legal. E qual é o endereço para todo mundo acessar essa informação de qualidade? Acompanhe tudo pelo nosso Instagram e pelo X, antigo Twitter, no @InterdaAmazônia_. E acesse também o nosso site para conferir os artigos completos. Então eu quero te agradecer por estar aqui no programa Globalizando, ao vivo, inclusive, estreando, inclusive, né, Sofia? Seja muito bem-vinda, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, professor. Obrigada. Muito bem, programa Globalizando não para, tem informações de qualidade, você fica por dentro de tudo isso. É muito bom saber que você está sempre com a gente aqui no programa Globalizando de hoje. A gente também está feliz porque você está acompanhando a gente aqui no Instagram, no @pglobalizando. O João está transmitindo para você. E agora nós vamos para mais um quadro do Globalizando. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
Professor Christian, estamos para terminar já o programa e tem uma pergunta do Eric Kawamura, que está perguntando o seguinte: existem projetos para estender essa ideia paradiplomática para outros países latino-americanos? Oui, alors justement, là on est sur un gros projet qui s'appelle le RIPA, le réseau d'incubateurs de la Panamazonie. Et l'idée, c'est pouvoir faire en sorte de mettre tout le monde autour d'une table au niveau économie, de façon à avoir cette globalité. Donc il y a des projets qui sont concrets, qui sont en train de se faire, et ça, c'est grâce à la paradiplomatie. Então, sim, tem, por exemplo, grande projeto que a gente está trabalhando chamando a RIPA, a Rede de Incubadores da Panamazônia, que busca juntar atores de toda a região panamazônica no ramo da economia. Então, tem vários projetos sendo implementados. Et l'idée est, alors il y a d'autres projets aussi, notamment au niveau de la culture, à faire venir des orchestres et tout, pour pouvoir monter un orchestre philharmonique en Guyane. Il y a des projets aussi au niveau du sport qui sont intéressants. Il y a des projets au niveau de la recherche qui sont très très présents. Et il y a aussi un projet de pouvoir faire venir des médecins en Guyane. Donc voilà, des projets concrets. Et ça, nous, on est un petit peu à la manette par rapport à tous ces projets. Sim, tem projeto também de montar orquestra filarmônico, tem também projetos na saúde, no esporte, na pesquisa, tem projetos também relacionando com médicos na saúde. Então, tem várias coisas que estão sendo concretamente montadas e nós, da representação, estamos na frente, na liderança dessas iniciativas. Então eu posso dizer que não são apenas boas intenções, mas são gestos concretos de execução dessa relação paradiplomática. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant la diplomatie, c'est quelque chose de très lointain, etc. Là, aujourd'hui, la paradiplomatie, c'est vraiment l'impact des territoires. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a la possibilité de faire du concret très, très rapidement. Sim, a diplomacia às vezes é um pouco afastada da gente. A paradiplomacia são coisas concretas que a gente faz no território e como que isso impacta as pessoas. Muito bom ter com a gente um programa tão diferenciado como o de hoje sobre as relações paradiplomáticas entre Guiana Francesa e o estado do Pará. Eu espero inclusive que a Nina esteja anotando tudo, porque o TCC dela é sobre isso aqui no curso de Relações Internacionais. Chegamos ao final da nossa viagem musical. Laura Coelho, voltamos para casa. Então, professor, a gente já passou na Guiana Francesa, Espanha, Canadá, Estados Unidos, México, China e Argentina. E agora a gente está no Brasil, especificamente em Belém, que tem se destacado na paradiplomacia ao atuar de forma autônoma e estratégica no cenário internacional, estabelecendo relações diretas com outros governos locais e organizações globais de maneira complementar à política externa federal. E para representar o Brasil, ouviremos O Bom Pescador, do conjunto de carimbó Uiarapuru. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nós voltamos para o Brasil, inclusive homenageando a Soraya, porque essa música é de Marapanim, não é isso, Laura? Exatamente, professor. Acabamos de ouvir conjunto de carimbó Uirapuru com a música O Bom Pescador. E a Prefeitura de Belém, por meio de cooperação externa, promove bioeconomia na Amazônia e fortalece parcerias internacionais, com foco em sustentabilidade e tecnologia verde. Galera, terminou o programa Globalizando, passou rápido pra caramba, muito rápido. A gente fica feliz, esse foi o programa Globalizando deste sábado. Todo sábado tem Globalizando, inclusive a gente sempre tem temas diferentes. Sou o professor Mário Tito Almeida, como eu já disse, somos 13 anos que estamos aqui, 650 programas que já fazemos. A gente é um dos programas mais antigos da grade de programação da Rádio Nama, nunca saiu do ar. Isso é interessante desses 13 anos, muito bom. E quero agradecer muito a presença do nosso professor Christian Áridas. A gente fica feliz porque o programa torna-se histórico. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Merci professeur, merci les étudiants. Et c'est une émission qui est très très agréable, qui est passée très très vite en effet.
Mais le fait de s'ouvrir à l'international, ça montre un certain esprit de tolérance et une certaine dynamique qui est très, très positive. Merci. Obrigado, foi momento que passou muito rápido, mas o que eu ia dizer é que essa abertura é muito importante para a tolerância, para o entendimento dos outros. Hugo, quero te agradecer também por esse serviço prestado aqui. Muito bom, os ouvintes estão encantados com a sua tradução. Obrigado, foi um grande prazer. Legal, então quero agradecer a quem fez perguntas no programa Globalizando de hoje, Marcos Lima, Rafael Barros, Nina Rangel, Gabriel Nunes, Giovana Lima e Eric Cavamura. Na locução esteve Laura Coelho, ela faz parte da equipe da Playlist. Obrigado, Laura. Muito obrigada, professor. É um prazer estar aqui nesse programa que é histórico, né? E eu queria convidar você, ouvinte, a participar do próximo sábado, que o tema vai ser Religiões no Mundo entre Guerra e Paz. Muito bem, esse programa vai ser porque sábado que vem é Sábado Santo, estamos vivendo esse período do povo cristão da Semana Santa, então a gente vai falar sobre essa perspectiva. Precisamos falar de religião, porque nem sempre a religião produz paz, tem muito fundamentalismo religioso que produz guerra. Vamos falar também sobre isso e quero agradecer a Nina Fernandes. A Nina Fernandes é líder da equipe do Breaking Live. Obrigado, Nina. Muito obrigada, professores. Muito obrigada, ouvinte, por estar acompanhando a gente. Muito obrigada, Hugo, pela tradução. E eu quero pedir para você acompanhar o Globalizando no Twitter, no Instagram e Threads, sendo todos @pglobalizando. Legal, Nina. Olha só, eu quero agradecer também diretamente de Marapanim, membro da equipe da Playlist, Soraya Pinheiro. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Obrigada a você, ouvinte, ou melhor, merci. Quero também aproveitar para divulgar que o nosso programa ficará disponível a partir de terça-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast, todos os programas Globalizando. Isso mesmo, a direção de estúdio e cronômetro hoje foi também Iane de Paula, seu último programa, ela está deixando a equipe, eu quero agradecer de pronto aqui pelo tanto tempo, tanto ajuda que ela deu no nosso programa Globalizando, muito obrigado, Iane de Paula, e também na transmissão da live esteve João Fialho, obrigado João, direto de Castanhal, obrigado João, e este programa também foi produzido pelo coordenador executivo, professor Eduardo Oliveira, na gestão de liderança Carol Matsura, nas orientações Vitória Magno e Beatriz Oliveira, na playlist a Maria Clara Barata, Vitória Santos, Miguel Cabral, no Globalizando News, Maria Luísa Garcia, Alice Cardoso, Yasmin Cavalcante, Maria Feitosa, Fernanda Carvalho, Jacó Saragá, na equipe de mídias, Rita Polaro, Emi Vilas Boas, Mayumi Feitosa, Raíssa Binara, Camila Barreto, Iago Melo, Heitor Amorim, Ana Lu Sarmento, Alice Santos e Yasmin Campos. Nas externas nós tivemos Ana Clara Duarte, Lara Rabelo, Eduarda Cavalcante, Tayla Amaral, Isabelle Gouveia, Felipe Ranieri. Nas entrevistas, Crigo Lutemeyer, Luciano Trindade, Felipe Leão, Malu Andrade e Arthur Ripardo. No conteúdo, Brenda Macedo, Daiane Duarte, Enzo de Lucas e João Caio Cunha. No roteiro, tivemos Eduarda Miranda, Joelma Costa e Lara Carvalho. Na revisão, Letícia Costa, Maiara Batalha, Yasmin Ribeiro, José Cherne. No Globalizando Breaking Live, Soiane Leão. No arquivo Documentação e Relatórios, Daine Almeida, Suane Rocha, Luísa Costa, Nicole Santos. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio, o Arde Monteiro já tocou lá em Caiena, é isso mesmo. E a apresentação foi minha professor Mário Tito Almeida. A direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio Nama FM 105.5, som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal!